troca de ideias no programa Piracicaba Agora. E hoje recebendo aqui com muito piacere o Giuliano Dorisotto, ele que é presidente da Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba, que ele vai explicar para quem não conhece. Ele também é terceiro vice-presidente da CIP e fiquei sabendo agora que tem um cargo também aí que gerencia comodato. Giuliano, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie pelo invito. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado aí pela oportunidade e pela abertura para a comunidade italiana aí que a gente representa via Società. Interessante. Vamos conversar um pouquinho, você pode participar conosco, 991-41-1048. Juliana, bom, antes da gente falar da Società, antes da gente falar um pouquinho, de toda a cultura italiana, vamos olhar um pouco para nós aqui, a cidade de Piracicaba, nossa região, ela tem forte influência do italiano, Contando um pouquinho a nossa história aqui, é um pouco entrelaçado, as nossas famílias, as nossas tradições, com a presença italiana, Vamos falar um pouquinho sobre isso, Juliano, por gentileza. Piracicaba tem uma presença italiana muito forte. Foi muito mais, no passado, quando chegou até mais de 70% da população de descendentes italianos, formada por descendentes italianos. E os italianos tiveram também uma participação não só cultural, mas econômica, também muito representativa na cidade. Então, a gente tem aí uma presença em todas as áreas, inclusive cultural, dos italianos aqui em Piracicaba. Pois não, Maria. Perfeito. Vamos falar então um pouquinho, Juliano, antes da gente entrar na Società. Você estava me falando, como é o termo? É comodato? É comitato. Comitato. O que significa? Comitê dell'Italiano all'Estero. Faz parte do sistema Itália. Ele funciona mais ou menos como se fosse uma Câmara de Vereadores, levando as demandas da população, dos italianos que moram no exterior, no caso aqui no Brasil, os descendentes também de italianos, levamos as demandas que eles têm para as autoridades italianas locais, como o consulado e a embaixada, principalmente o consulado. Esse é o nosso trabalho. E são conselheiros, hoje são 18 conselheiros, que faz parte da circunscrição do consulado aqui de São Paulo e que representam 5 estados. E um dos conselheiros aí tive a honra de ser eleito para representar dentro do comitato e levar as demandas desses 5 estados. Obviamente, o estado de São Paulo tem um peso bastante significativo nisso tudo, para o consulado e buscar, de alguma forma, atender às demandas e necessidades dos italianos aqui no Brasil, nesses 5 estados, principalmente. Muito bom. E falando agora da Società Italiana, ou Sociedade Italiana, já abrasileirando um pouquinho, vamos falar o que é esse espaço, essa entidade, falar também um pouco desse prédio lindo que a gente já está vendo aqui, um prédio tombado pelo patrimônio. A sede continua lá, Giuliano? Vamos contar um pouquinho da história da Società. História longa, 138 anos de história. Beleza. E esse prédio realmente a gente fala com muito orgulho dele, inclusive completa 120 anos, está completando 120 anos. A Società, ela tem 138 anos, mas o teatro é um teatro. Está fazendo 120 anos. É o único teatro italiano do interior do estado de São Paulo. Olha, que legal. E a gente, às vezes, não... eu, particularmente, alguns anos atrás, não sabia disso. Acho que muitos piracicabanos não sabem que hoje nós temos aí dentro da nossa cidade um teatro italiano e que é o único que ainda está de pé, que eu comento, aqui no interior. Então, a Società, como você disse, Maria, o nome dela já traduz um pouco o motivo dela, que ela existiu ou foi fundada. Società Italiana di Mutuo Soccorso. O que significa isso, Juliano? Então, uma sociedade italiana de atendimento, de socorro, literalmente. Ela serviu para socorrer, ou melhor, atender os italianos que aqui chegavam. Então,
em todos os sentidos, desde documentação, na parte de saúde, na parte de empregos, né? Então, orientava os italianos que aqui chegavam, acolhia, literalmente socorria os italianos que aqui chegavam. Então, ela teve um papel importantíssimo, acho que em grande parte das famílias que aqui estão hoje, que desenvolveram, que progrediram, foram acolhidas pela Società Italiana di Mutuo Soccorso. Então, essa, assim, obviamente, resumidamente, é a história do motivo da existência dessa entidade que acolheu esses italianos que aqui chegaram, né? Que está com 138 anos, e o prédio aí, que é a nossa joia, nosso orgulho bonito, aí, né? É um teatro, né, italiano que completa 120 anos. Agora, Juliana, a gente vê essa arquitetura, né? Um teatro, esse é um teatro italiano mesmo, e é muito interessante, né? Porque os italianos, eles trouxeram, né, todo o conhecimento, né, do plantio, da produção, né, de várias questões agrícolas, né, e trouxeram também a questão arquitetônica, né, arquitetônica, aliás, e veio influenciar diretamente, né? Se a gente perceber a arquitetura que a gente encontra também em várias casas antigas em Piracicaba, o próprio Teatro São José, a gente vê muita arquitetura italiana também, e é muito interessante quando a gente fala da questão da Itália no Brasil. Ela influenciou muitos aspectos, né? A questão gastronômica, né? Né? A gente sabe disso, o quanto faz parte da nossa cultura, né? A massa, mas a questão arquitetônica, ela foi muito, muito forte no nosso país, né? Sim, inclusive, aqui não só o teatro, né? Nós temos outros exemplos aqui em Piracicaba, o próprio pórtico do cemitério da Saudade. Perfeito. Aqui. Sim. É o mesmo arquiteto que planejou, arquitetou a Società, que é o Zanotta. Ele tem vários projetos dele aqui em Piracicaba. Então, temos uma influência muito forte também na arquitetura, Neto. Tem até um livro do Cecílio Elias, não sei se vocês conheceram, que chama-se Piracicaba, a Florença Brasileira. Sim, sim. Então, esse livro ele faz uma analogia de Piracicaba com Florença, com Firenze, na parte cultural, na parte também arquitetônica da cidade, né? Então, se você pegar, por exemplo, não só o teatro, o pórtico, mas o Colégio Assunção, hoje é Dom Bosco Assunção. Perfeito. Se você olhar para a abóboda ali da capela do Assunção, ela é uma réplica da capela do Duomo de Firenze. Observe que isso está no livro. Uhum. Nós temos hoje, aqui no bairro Monte Alegre, uma réplica de uma capela da região lá da Toscana, com afrescos do Volpi, né? Então, acho que eu não conheço outro local que tenha uma capela com afrescos do Volpi, e até onde eu saiba, é o maior afresco, né, que existe do Volpi no Brasil, talvez no mundo, né, mas no Brasil, com certeza. Então, nós temos muita influência, né? O bairro Monte Alegre é um bairro tipicamente italiano. Ele ainda mantém a sua característica, né? Ele foi fundado por italianos. Aliás, a Società Italiana, ela foi fundada lá. Foi no bairro Monte Alegre. Olha só. Ela começou lá no bairro Monte Alegre, né? Então, depois tem toda uma história que passaram os próprios, indo agora para os trentinos, né? Sim. Nossos queridos tiroleses. Sim. Eles passaram por lá também, antes de fundar ou montar ali a Sant'Anna e Santa Olímpia. Então, antes de ir para lá, eles passaram pelo Monte Alegre. Então, nós vamos lá, olha, depois do Sant'Anna e Santa Olímpia, a influência que nós temos lá. Eu sou até um pouco suspeito, porque a família da minha esposa é de origem tirolesa. Então, tem um certo carinho. Certo carinho, claro. Né, pelo bairro ali, enfim. Mas, independente disso, né, eu vejo e falo, porque já ouvi de italianos que vieram, de trentinos que vieram, que ficam bastante admirados com o que tem ali. A forma com que a cultura ela é mantida, ela é preservada e ela é fomentada. Eu também não conheço nada igual na região
como tem os bairros de Santana e Santo Olímpio. Inclusive agora, né, vamos ter a festa da polenta. Essa sexta-feira até domingo. Né? Então, veja quanta coisa ainda temos, né, em Piracicaba que remete à cultura italiana. Uhum. Agora, essa vivência que a gente tem no bairro Santana e Santo Olímpio é incrível, né? A gente tem pessoas que vêm de fora, que vêm ao turismo, vêm passear, amigos, familiares. Ao chegarem lá na região de Santana e Santo Olímpio, eles se deparam, né, com uma raiz muito profunda italiana, né? Desde eu retomo mais uma vez a questão da arquitetura do local, né, que é muito próxima. Eu levei um grupo de estudantes lá e o Silvério, grande Silvério, né? Silvério Vitti. O Vitti sempre me acompanha. Silvério, eu estou indo com uma turma aí, não pode vir, a gente vai fazer um passeio. E foi uma turma de pesquisa de teatro. E eles foram falar sobre a questão italiana, obviamente, vamos lá conhecer os dois bairros, né? E é muito presente a cultura, é muito viva. Não é uma cultura que está ali em algum lugar, né, engessada. Não, é viva, né? Quer dizer, a comida, a presença, o dialeto, né, a maneira de se comunicar. E eles puderam ver a coisa viva. O que eu pergunto para você, Juliano, que você representa 3 estados, né? Como que é isso no nosso país, né? A gente continua, porque eu conversava com o pai da Maria, né? Era muito viva essa questão italiana. Ele nasceu aqui, mas ele falava italiano, ele falava da cultura italiana, ele ouvia músicas italianas, então ele vivia toda essa atmosfera italiana e é muito presente na vida dele. E ele passou isso muito, né, para os filhos, para os agregados, a gente ia lá e ficava ouvindo ele falar das histórias, né? Há uma continuidade nisso com os netos e bisnetos? Como é que você vê essa? Infelizmente não, da forma como já foi. Então é isso, inclusive, que está nos movendo junto a esse movimento que eu chamo de movimento da italianidade, de resgatar, né, essa cultura, valorizar essa cultura. E para a gente atrair os jovens, a gente sempre comenta isso na nossa diretoria, que nós precisamos sair um pouco dessa área nostálgica. Ela faz parte, ela é importante, mas nós não podemos simplesmente ficar amarrados num passado. Nós temos que trazer a Itália de hoje para cá. Coincidentemente, o Mário acabou de dar uma entrevista aqui com vocês, muito boa, por sinal, falando aí da questão da exportação, importação, né? Enfim, etc. Nós temos algumas situações que o governo italiano ele subsidia rodadas de negócio na Itália, com passagem, com hotéis, mas não é isso que importa, né, para o empresário, mas ele promove rodadas para troca de tecnologia. Então, isso o jovem, né, pode se aproveitar disso. Nós temos esse potencial. A cultura, é muito mais fácil você fazer negócio com uma cultura próxima à sua, do que, com todo respeito, você querer fazer uma joint venture com um coreano, né? Não menosprezando, mas a afinidade é maior, a gente se comunica melhor. Então, e nós temos isso. A Itália está entre as 10 maiores economias do mundo. Ela é referência em tecnologia, ela é referência em design, e a gente não estava olhando com devido valor a isso. Então, essa é uma outra linha que nós estamos colocando na sociedade, nesse movimento de italianidade, justamente para esse resgate, né? Nesse resgate no sentido de estar mostrando que a Itália não é só, né, a macaronada, o vinho, também, mas não é só isso, né? Então, os jovens para participar. Quando você falou desses bairros, Neto, falando de Santana e Santo Olímpia, esse movimento eles fazem de uma maneira ímpar, com os jovens, com a dança, com o coral que eles têm lá, música, né? Então eles estão conseguindo, mas quando você sai daquele núcleo, infelizmente você não tem essa preservação da cultura como você teve aí com o seu sogro, a Maria teve com os pais, com os nonos. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo, e eu acho que isso, particularmente, não deve ser feito só com os italianos. Isso é uma coisa que os espanhóis começaram, inclusive, restauraram aquela sede bonita que eles têm aqui, manter
os japoneses. Eu sou fã, né, do Pedro. Né? Pedro Mizutani faz um trabalho com a colônia japonesa que é invejável. Então ele resgata. Eu fui ao Japão na praça, você vê as crianças cantando japonês. Né? Então eu falo para o Pedro, você é a nossa cenourinha aí, queremos aprender com você, né, todo esse trabalho de resgate, preservação e fomento que ele faz, né, com a cultura. Então eu acho que a gente não pode perder nossas referências. Isso é importantíssimo como seres humanos. Né? A gente não pode perder nossas raízes. Então, eu acho que é esse o movimento que a gente defende, vamos assim, fomentamos para Piracicaba e região. Você sabe que minha sobrinha, só comentando o que você falou, minha sobrinha é arquiteta, né? E ela está indo agora fazer uma capacitação justamente desses moldes que você acabou de falar para nós, Toscana. Né? Quer dizer, que vivencia a área dela, e ela falou, é a fonte. Então ela está tendo essa oportunidade, ela vai agora, né, em agosto, vai passar 1 mês e meio lá fazendo essa capacitação, que talvez ela não conseguiria fazer aqui, né? Até por conta de recursos. Quer dizer, ela está indo para a Itália, que é o berço ali, falar da Toscana, falar da arquitetura, né? Que ímpar deles, e ela está indo fazer uma capacitação. Bravo. E são dois pontos cruciais. O primeiro, você está indo na raiz. E o segundo, o mercado está pedindo isso. O mercado brasileiro está pedindo uma arquitetura que você revisite. Então, olha só que interessante, né? Uma jovem, né, que está indo para lá fazendo uma capacitação na área dela. Quer dizer, aquilo que você falou, a gente tem que preservar aquilo que é o tradicional, que faz parte da nossa formação, mas buscar o inovador também, né? Sem dúvida. Então, e nós formamos aí agora, recentemente, o Núcleo Jovem, né, na Sociedade Italiana, justamente, né, para ir nesse sentido, para que buscar esses intercâmbios com as faculdades, com universidades, exatamente isso. É nessa linha. Nós precisamos fomentar isso. E estamos, aos poucos, né, estamos assim, entusiasmados, porque está reverberando. Né? Acho que a italianada parece que acordou. É verdade. E está caminhando bem os projetos aí. Estamos bastante entusiasmados mesmo, né, com isso. Perfeito. Juliano, você falou do livro do seu Cecílio Elias Neto, mesmo, nosso querido. Um abraço para ele, né? Já estamos com saudade do seu Cecílio, viu, professor? E o Leandro está assistindo a gente, ele já mandou que ele tem, eu acho que ele tem a coleção toda do seu Cecílio, viu, Leandro? Espectador. Eu vi os livros, Cecílio, aqui. Sim, você viu? Sim. Nós temos bastante também, né, Leandro? E ele está falando, Juliano, que lá na Societá, se é verdade que na década de 80 tinha bailinhos para os jovens. Ele está fazendo várias perguntas. Vamos por partes. Vamos nessa, então. Vamos lá. Tem muita história aí, né? Realmente, a Societá, talvez os bailinhos da época de 80, era da época do Ítalo. Teve uma passagem aí da Societá que o Clube Ítalo acabou, não sei se a palavra correta é assumindo, mas ali... Sediando dentro do espaço. Dentro do espaço da Societá, até por uma situação da guerra no passado, que precisou, né, não podia ter, veja o Palestra Itália, né? Correto. Então, e acabou o Ítalo assim, assumindo ali o prédio, né, de uma maneira... um pouco não foi muito, não sei a palavra correta para utilizar, mas enfim, e que hoje, então, desculpa como é o nome da pessoa que falou? Leandro. Viu, Leandro? Foi na época do Ítalo, mas antes, sim, teve, nós estamos até fazendo esse resgate, porque nós começamos agora, conseguimos colocar o projeto do teatro para restaurá-lo junto ao PROAC. Né? Então, acabamos de conseguir levantar os recursos, uma coisa assim bastante importante. Esses recursos foram levantados via Lei de Incentivo PROAC e as empresas que doaram, todas elas empresas piracicabanas. Que maravilha, hein? Então, essas empresas, elas doaram via PROAC e nós agora vamos acabar, se Deus quiser, em setembro, apresentamos o projeto do restauro para depois, então, executar o restauro do teatro. Eu estou falando tudo isso porque nós começamos a
a fazer uma pesquisa e pegar fotos da época, né? Então, Leandro, várias festas ocorreram lá dentro da Societá, e assim como você, outras pessoas falam com bastante emoção, inclusive, olha, porque eu casei aqui, eu conheci minha esposa aqui, né? Então, sem dúvida, a gente quer voltar, né, a dar, que eu falo, o prédio é bonito, mas ele precisa de alma. Né? Nós queremos que essa alma, né, ela, de novo, ela renasça. Né, dentro desse prédio. Inclusive, começamos agora, independente do restauro, fazendo uma campanha, se assim podemos chamar, mas de locação desse espaço de uma maneira com valores simbólicos. Por exemplo, você locar um espaço como esse, que vocês estão vendo na foto, nós estamos aí, para quem é associado, por R$ 390. Puxa. Quer dizer, você não loca hoje nem uma sala. Né? Então, para fazer o evento, para justamente, Leandro, trazer de volta, fomentar, né, as atividades, fomentar, né, esses bailes, essas festas, essas celebrações. Essa, inclusive, foi um lançamento de um livro da Eliette. Essa decoração aí, ela também é uma... a família toda da Eliette apoia lá, né, esse movimento nosso. Ela sempre, quando pode, ela nos prestigia com alguma ação, e ela é uma escritora, né? Quando tem livro, ela procura lançar ali na Società Italiana. Muito bom. Né? O Leandro ainda quer saber se a Società Italiana teve a mesma função da Casa do Imigrante da capital paulista. Interessante. Bravo, Leandro. Assim, basicamente isso, tá? Como disse, a Mutso, ela socorria, ela acolhia, assim como a Casa do Imigrante acolheu quem chegava no Brasil, a Società acolhia quem chegava aqui, em Piracicaba e região. É a mesma essência, né, de uso, ou melhor, de utilidade, né, que teve a Casa do Imigrante, teve também a Società Italiana. Muito bom. E ele já está dando uma proposta aqui, ó. Ele já tem ideias, viu? Vamos lá. Bem-vindas as ideias. Olha, vocês não sabem como isso nos estimula, porque quando nós assumimos agora, nós estamos fazendo um ano agora, né, da nossa gestão, e a gente falou, poxa, será... Per quê? Né? Será que... Fazer, porque somos todos voluntários, né? Nós temos lá empresários, nós temos artistas, né? Nós temos até padres que fazem parte, né, da nossa diretoria, e é o tempo nosso, e tempo é vida, que a gente está lá fazendo. Mas será que, né, isso vai valer a pena? Não para nós, mas para realmente atingir o nosso propósito desse resgate, dessa perpetuação da cultura. Então, quando a gente vê isso que o Leandro está fazendo, Leandro, cara, isso é uma injeção de ânimo, né, que você nos dá, tá? Então vamos lá, por que não fazer uma festa ali nos Moroqueira? Olha, isso está dentro, sim, da nossa, do nosso escopo ali. Ainda, como disse, nós estamos começando, vai fazer um ano que nós assumimos, então tem muita coisa que ainda a gente não tem estrutura para se organizar. Mas essa festa italiana, ela está assim dentro. Como disse, o Pedro Mizutani faz a festa, né, do Japão na praça. Então está dentro também do nosso projeto, né, por assim dizer. Nós tivemos, logo que assumimos, os 150 anos da imigração italiana. Sim. Então nós focamos, por exemplo, nesses 150 anos, que realizamos o nosso monumento, concebido pelo artista nosso, Palmiro Romani, né? Então, até esse monumento foi também um motivo de ânimo que nos deu para continuar, porque tem uma curiosidade, não é um monumento, eu digo que não é um monumento frio, é um monumento de core, porque quando ele foi concebido pelo Palmiro, que teve a ideia de nós fazermos aí, celebrar no Passar em Branco 150 anos da imigração italiana, falei, poxa, vamos fazer um monumento? Vamos! Mas não tinha solo, viu? Como é que nós vamos fazer isso, né? Então, a gente falou, então vamos pedir patrocínio. Assim, foi unânime ali entre nós, poxa, seria muito frio bater numa porta de uma empresa, já tem empresário, e para patrocinar um monumento que ele tem mais com a alma do que qualquer outra coisa. Né? Então nós falamos, olha, vamos ver se realmente isso faz sentido, fazer esse monumento, nós vamos convidar as famílias para participar e apoiar isso. Legal. E surpreendentemente,
Todo mundo mais aderiu. de uma centena de famílias foram lá para colaborar e ficou gente na fila, né? Porque que legal, senão que legal. não tinha espaço para colocar, né, nas placas ali o nome das famílias, né? Então isso a gente fala com bastante satisfação também, que então teve isso, nós fizemos também aí a homenagem para alguns descendentes italianos. Estamos aí, viu, Leandro, que consome um tempo bastante grande nosso, que é a questão do restauro. Do restauro, né? Claro. Consome um tempo bastante significativo. E estamos aí, vou dar um spoiler aqui, que é um movimento para que nós, italianos, sejamos recebidos de maneira diferente em alguns estabelecimentos aqui na cidade. Nós vamos fazer alguns convênios, quem for sócio da Societá, de alguma forma ele vai ser mimado ao chegar nesse estabelecimento. Então vai ter uma placa de identificação, né, que vai ser lá Qui amici italiani benvenuti. Oh, que maravilha. Então, já é uma só em primeira vez. Primeira mão, né? Aí, né? Primeira mão. Exatamente. Olha que legal a imagem aqui. Pode abrir, Lucas. Esse é o monumento. Foi na inauguração, né, Juliano? Foi na inauguração. Onde até o cônsul, né, teve presente. Veio todo o comitato. Todo o comitato? O presidente do comitato. Enfim, vieram pessoas de várias cidades do comitato, como disse, representa aí mais de 3 estados. E é esse o monumento que está hoje num lugar que a gente considera muito especial dentro de Piracicaba, né? E foi, como disse, feito com o coração das famílias aqui, né, italianas de Piracicaba. Parabéns. E surpreendeu também a presença das pessoas. Foi numa quinta-feira à tarde, 4 horas da tarde, assim, mais de 500 pessoas presentes ali. Então foi muito, muito bacana, né? Realmente tá ali, ficou esse legado aí em homenagem à italianada aqui de Piracicaba. Falando também de um reconhecimento, é um prêmio, né, Juliano? Italicitá 2025, que Piracicaba já está inscrita. O que é esse prêmio? Olha, esse prêmio é um movimento também muito bacana do Círculo de São Paulo, do Círculo italiano, que está nessa mesma, vamos chamar, pegada da sociedade italiana, de se resgate, trazer a juventude junto e valorizar toda essa cultura que nós temos, né? E esse prêmio envolve vários itens que vão ser analisados, como, por exemplo, se a cidade tem um monumento, se a cidade tem alguma festa típica, se a cidade tem, enfim, estimula a língua. São vários itens que vão ser analisados e nós fomos, assim, ficamos, aliás, felizes quando fomos convidados, né? Nós participamos aí de uma reunião no Círculo Italiano em São Paulo e quando trouxemos isso para Piracicaba, a nossa secretária de turismo, a Clarissa, imediatamente abraçou e se inscreveu, né? Tivemos o apoio também do Carlão Beltrame, que sempre também tem da cultura, ali, né? Sempre nos apoiando, e imediatamente Piracicaba foi inscrita nesse prêmio, e nós agora vamos começar a alimentar, né? É uma plataforma, vai ter alguns eventos para que a gente tenha, né, estimule primeiro as pessoas a participarem, lembrarem da origem, fomentarem isso e, por que não, até conversando com a própria Clarissa, isso estimula o turismo. E o turismo é um segmento da economia extremamente importante. Né? Quando a gente fala turismo, envolve vários segmentos, porque ele estimula a rede hoteleira, ele estimula a gastronomia, ele estimula o comércio local, enfim, N coisas, né, que estimulam. Exato. E a Clarissa viu com bons olhos, porque você imagina Piracicaba ficar em destaque no estado de São Paulo, né? Nós vamos poder divulgar de uma maneira mais ampla as festas que ocorrem aqui de Santana, Santa Olímpia, como nós dizemos, o bairro de Monte Alegre e tantas outras coisas que temos aqui em Piracicaba, estimulando o turismo local, né, através da participação nesse prêmio, né, chamado de Italicitá. É o primeiro, né? Esperamos que a gente fique muito bem posicionado, né, para que a gente possa realmente divulgar o potencial
da italianidade aqui, mas também estimular o turismo em Piracicaba e região. Né? Com certeza. Muito bom. Juliano, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do programa. Muito bom tê-lo aqui conosco, conversando um pouquinho, né, sobre as nossas raízes e também nosso futuro, né? Tá. Eu que agradeço. Como disse, Neto, quando eu cheguei, falei, mas eu não sei porquê, qual o motivo, do convite. Não preparei nada, mas italiano para falar não precisa preparar muita coisa, né? Então, fico muito feliz mesmo dessa abertura que vocês nos dão aqui no programa de vocês. Como eu disse, conheço muitas pessoas que assistem o programa de vocês, inclusive a minha sogra, né? Que beleza. Então, eu sei do quanto o programa de vocês tem alcance. E a gente poder falar desse propósito que nós estamos desenvolvendo, da italianidade, desse movimento da italianidade em Piracicaba e região, é muito importante para nós. Então, grazie mille, grazie di cuore. Giuliano, buona serata. Obrigado. Arrivederci. Arrivederci.